Deus Pai, estou muito grato, Pai, pelo facto de podemos estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade de glorificar o Senhor através da música, louvor. Deus, agora nós vamos abrir a Tua Palavra. Eu estou muito grato, Pai, pela promessa que nós temos que Cristo habita pela fé nos nossos corações. Também, Pai, eu peço que o Senhor vá usar este momento e todo o nosso culto para ajudar-nos, porque nós queremos ser enraizados no seio amor dele, para que possamos compreender com todos os crentes a grandeza e a largueza e a imensidão e profundidade do seu amor dele. E que sejamos capazes de conhecer o amor de Cristo. Este amor que ultrapassa qualquer possibilidade. Para que tu, Deus, nos enche com toda a tua plenitude. Em nome de Jesus. Amém. A minha mensagem hoje é simples, muito simples. Como eu expliquei no domingo passado, todos os anos, em novembro, o foco de todas as mensagens é missões. O Deus bíblico é um Deus de missão, de missões e é um Deus missionário. Ele quer que todos vivam a vida abundante em Cristo. E nós sabemos, quando falamos sobre a vida abundante em Cristo, estamos a falar sobre o facto que Deus está muito preocupado com o nosso estado espiritual. A vida abundante toca mais ao lado da nossa vida espiritual com Deus, mas nós queremos pensar que é mais dado para os nossos bens. Mas nós temos que pensar que a vida abundante está mais ligada com a nossa vida espiritual. Deus quer que todas as nossas necessidades sejam cumpridas, sim. Mas não significa que eu vou ter um jaguar ou uma coisa assim, ou 10 casas. Ele está mais preocupado com o estado do nosso coração do que quanto dinheiro eu tenho na minha conta bancária. Agora, Ele quer que todos vivem a vida abundante em Cristo. Semana passada falamos sobre o facto que salvar todos os povos do seu estado caído através do Messias não é o plano B de Deus. Era sempre o plano. O único plano. Quero começar com um vídeo hoje e depois do vídeo vamos abrir as nossas nossas Bíblias. Mas o vídeo vai ajudar-nos a perceber do Antigo Testamento até o Novo Testamento o plano de Deus, como sempre era enviar o Messias e que o seu povo iria anunciar a maneira da salvação, quem pode nos salvar. E também vou dar uma pequena explicação. Este vídeo está disponível em inglês, com legendas, mas veja o nosso espaço aqui. É muito difícil ver a projeção também, a qualidade às vezes não é 100%. Então, é difícil às vezes para algumas pessoas ter capacidade de ler.
por causa disso, escolhi pôr o vídeo, ou usar o vídeo em português do Brasil. Não porque existe em português de Portugal, mas não gostei, não existe. Mas para que todas as pessoas possam ouvir, se não conseguem ler rápido, como não leem rápido em qualquer língua, o vídeo está em português do Brasil. Então, se vocês podem pôr o vídeo tocar. A Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros. Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com um pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou essa nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes deram. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações. Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu Filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos.
Até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou aos seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos. E pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazer discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o Evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje. Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com o seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia. Uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações. Mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem essa história. Ele te convida para essa história. Ele te convida para essa missão. Qual será a sua participação? O vídeo é muito esclarecedor. Agora vamos abrir as nossas Bíblias para ler textos do Antigo e do Novo Testamento. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a intenção do coração de Deus é salvar o mundo. Aqui atrás de mim vai ser projetado os versículos, textos que vou usar. Então, durante as leituras, tenho uma pergunta para agitar os vossos pensamentos hoje. Em cada leitura, temos de pensar: se eu estou, se tu estás envolvido na realização do plano de Deus. 1 Crônicas 16:24 anunciam a sua glória aos outros povos e a todas as nações as suas maravilhas. Neste versículo, qual é o desejo de Deus para o seu povo? Anunciar a sua glória aos povos e às nações. Pergunto: estás envolvido na realização do plano de Deus? Estás a ajudar que a glória de Deus seja anunciada em outros países, com outros povos? Salmo 67. Vou ler todo o Salmo. Veja o plano de Deus. Ó Deus, tem piedade de nós e abençoa-nos. Faz com que a tua luz brilhe sobre nós, para que se conheçam na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações exultem de alegria, pois tu governas os povos com justiça e reges as nações do mundo. Governam-te, louvem-te os povos, ó Deus, que todos os povos te louvem. O campo dá os seus frutos e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o hão de tratar com respeito.
o plano de Deus é que todos os povos vejam Deus através do seu povo e o louvem. Estás envolvido na realização do plano de Deus? Salmo 17. Veja o plano de Deus. 117, obrigado, 117. Nações e povos, louvem e glorifiquem todos o Senhor, porque é grande o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor é eterna. O que Deus quer? Ele quer que todas as nações, todos os povos, louvem e glorifiquem o Senhor. Porque Ele é grande. O seu amor é para todos. Estás envolvido na realização do plano de Deus? Isaías 45, versículo 22. Veja o que Deus quer. Voltem-se para mim e sereis salvos, os que habitas nos confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Deus quer que o povo volte para Ele. Ele quer que os habitantes da terra voltem para Ele e sejam salvos. Estás envolvido na realização do plano de Deus? Estás a ajudar todos os povos a ouvir a palavra e voltar para Deus? Isaías 61, versículo 11. Veja o plano de Deus. Na verdade, assim como a terra faz nascer os rebentos, ou como o jardim faz brotar as sementes, assim o Senhor Deus faz germinar a salvação e o louvor diante de todas as nações. Outra versão, o Senhor Deus mostrará às nações do mundo a sua justiça e todos o louvarão. A sua retidão será como uma planta cheia de rebentos e de flores em botão, como um jardim no princípio da primavera, cheio de novas plantas, desabrochando por toda parte. O que Deus quer? Quer que todas as nações experienciem a justiça dele, sejam salvas e que todas as nações o louvem. Estás envolvido na realização do plano de Deus? Jeremias 16, versículo 19 a 21. Veja o plano de Deus. Senhor, Tu és a minha proteção e fortaleza. És o meu refúgio em tempo de aflição. As nações verão a Ti, dos confins da terra, e dirão: os nossos antepassados seguem deuses falsos e não tinham nenhum valor. Poderá o homem fabricar os seus deuses? Deuses que não são verdadeiros? Portanto, diz o Senhor, vou-lhes mostrar de uma vez para sempre o meu poder e a minha força. E ficarão a saber que eu sou o Senhor. Qual é o plano de Deus? Que todos os povos vão saber que Ele é o único Deus verdadeiro. E que nosso mundo está cheio de deuses falsos. Deuses que não são bondosos como nosso Deus é. Ele quer que todo o povo venha até Ele. Estás envolvido na realização do plano de Deus? Romanos 9, versículo 25 a 26. Em uma citação de Oséias.
capítulo 1 e capítulo 2. Veja como Paulo usou o Antigo Testamento, o profeta. Em Romanos 9, versículo 25 a 26. Como dizem as Escrituras no livro de Oséias. Aqueles que não eram o meu povo, eu chamarei do meu povo. A nação que eu não amei, chamei da minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. Qual é o plano de Deus? O plano em que todos vão fazer parte do seu povo. Que cada pessoa vai ter a oportunidade de tomar uma decisão se quer ser filho de Deus ou não. Estás envolvido no plano, na realização do plano de Deus? Ajudar pessoas a ter a oportunidade de tomar aquela decisão de receber Jesus ou não? De saber que Deus ama todas as pessoas? Estás envolvido na realização do plano de Deus? Romanos 10, versículo 11 a 15. Paulo citou Jeremias, não meu filho, Jeremias o profeta, e Isaías. Veja o desejo e o plano de Deus. É bom saber que vocês estão a seguir a mensagem. Então, Romanos 10, versículos 11 a 15. Diz-nos realmente a Escritura: aquele que acredita em Deus não ficará desiludido. Assim, não há diferença entre judeu e não judeu. Pois Ele é o Senhor de todos e dá os seus bens a todos os que o invocam. É como diz a Escritura: todo o que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão chamar por aquele em quem não acreditam ainda? Ou como podem acreditar se não ouviram falar dele? E como hão de ouvir, se não há quem lhes anuncia a boa nova do Evangelho? E como irá alguém pregar-lhes se não for enviado? Como diz a Escritura: como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. A outra versão diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Qual é o plano de Deus? Que todos vão ouvir. Que todos vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, a boa nova. Que Deus ama todas as pessoas. Que o seu Messias veio para nos salvar. Estás envolvido na realização do plano de Deus? Tens pés dele? Finalmente, gostaria que lêssemos uns textos em Apocalipse. O Chapinda vem cá em frente para ajudar-nos. Ele vai ler estes 3 textos, Apocalipse 5, versículos 9 a 10, e depois Apocalipse 7, versículo 9 a 10, e Apocalipse 21, 1 a 5. Bom dia a todos. E todos eles cantavam um novo canto. O Senhor é digno de pegar o pergaminho e de abrir os seus selos, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus.
pessoas de todas as famílias, línguas, povos e nações. Fez deles um reino, e o Senhor também fez delas sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Apocalipse 7, de 9 ao 10. Olhei e havia diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar. Ela era formada de pessoas de todas as nações, famílias, povos e línguas. Elas estavam em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidas com roupa branca e com folhas de palmeira nas mãos, e elas gritavam bem alto, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habita com eles e eles serão o povo de Deus. Então o próprio Deus estará com eles e eles lhe serão por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a morte já não existirá. Mas não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: olhe, eu estou fazendo tudo de novo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Spinda.